Olha lá, que interessante. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, agora preste bem atenção, irmãos, olha que coisa. Os israelitas dizendo a Moisés: por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe dissemos, não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Olha a frase que os abençoados disseram. No versículo 13, Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja o livramento do Senhor, que o Senhor lhe dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Agora vai lá para o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Agora, rapidamente, já que a gente está aí, antes de orar, já que a gente está nessa ideia de aprender, quem sabe me dizer a diferença de judeu, israelita, hebreu e semita? Quem sabe me dizer? Essa ganha R$10, R$20. Ninguém sabe lá, por isso que eu não meti essa. Aprende outra coisa interessante, ó, escola bíblica. Quem sabe? Porque todo mundo sabe que os hebreus, os judeus, os israelitas e os semitas são o mesmo povo. Mas por que chamam ele de hebreus, depois judeus, israelitas, semitas? Por que, gente? Ela me falou, se falar porque eu falei para ela, viu? Não. Vamos aprender isso aí, é como se aprender. Pedro fala assim, ó, para que Pedro fala assim, para que a gente busque conhecimento, para que a gente fique preparado a todos que vierem questionar a nossa fé, certo? Por que judeus? Porque são filhos de Israel. Um das 12 tribos de Israel não era Judá. Então por isso que todos os judeus, né, os filhos de Judá, são chamados de judeus. Entende? Então quando fala de judeus, são filhos de Israel. E quem era Israel? Era Jacó. Jacó não teve seu nome trocado, não é? Então quando você ouvir judeu, é porque são descendentes de Judá. Quando vocês ouvirem, olha o povo israelense lá, você vai saber que é Israel, porque era Jacó, e Deus trocou o nome, certo? Israelense, israelita, porque são filhos de Israel. Judá, porque também são filhos de Israel. E hebreus. Quando vocês ouvirem hebreus, vocês vão falar assim, hebreus, já vou lá para a Arca de Noé. Hebreu era descendente de, os hebreus eram descendentes de Éber, que era descendente de Sem, que era filho de Noé. Então por isso eles são chamados de hebreus, porque eram filhos de Éber. Os hebreus, filhos de Éber, são pai dos israelitas, que são pais dos judeus. Tá bom, pastor, e quando falam que aquele é antissemita, porque não gosta
do pessoal, quando fala que é antissemita, não gosta de judeu. Mas por que semita? Qual era o nome do filho de Noé? Sem. Não era Cã, Sem e Jafé? Então, vamos lá, para a gente entender. Então, Noé gerou Sem, que gerou Éber, certo? Que gerou Israel, que gerou Judá. Por isso, todos eles, quando a gente fala, a gente vai aprender que todos eles são filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Aprenderam? Feche os olhos, Senhor, fale com as nossas vidas na noite desse dia, segundo a tua misericórdia. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Pode sentar. A história que nós contamos agora é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada, sim ou não? Ah? É conhecida, né? Tem gente que já leu a história de Moisés. Lá em Gênesis, Êxodo, tem gente que fala assim: ai pastor, eu vi os 10 mandamentos. Assistiu a novela, não é? E aí conhece a história do menino que estava quase para ser morto, que foi salvo, quase virou príncipe do Egito, mas largou tudo para virar o quê? Um pastor de ovelhas. E depois que ele larga tudo para virar um pastor de ovelhas, ele se transforma no quê? Num homem mais amigo, num único homem que teve o prazer de ver Deus face a face. A Bíblia fala que Moisés viu Deus face a face. Olha que tremendo. A Bíblia diz que nunca existiu no mundo homem como Moisés. Como era Moisés? Que Deus falava com ele face a face. A história de Moisés, a trajetória de Moisés, eu acho muito interessante. A história você já conhece. Moisés era filho de quem? Todo mundo sabe o nome da mãe de Moisés por causa da música. Porque antes da música ninguém sabia que o nome dela era Joquebede. Não é? Viu não? Mas a história conta que é o seguinte, deixa eu contar um pouco a história. O povo de Israel começou a crescer demais no Egito, porque eles gostavam de fazer filho. Começou a crescer. O que aconteceu? O faraó, que não conhecia a história de José, porque quem não conhece a sua história desvaloriza, não é verdade? Quem não sabe o que você passou, as lutas que você já passou, não dá um pingo de valor para você. E aí tenta te derrubar, tenta acabar com a sua vida, tenta acabar com a sua história, tenta acabar com o seu legado. É assim que funciona até hoje, sim ou não? E assim também foi nos tempos lá de Moisés. Esse faraó que nasceu não conhecia a história de José, porque se ele conhecesse a história de José, ele ia saber, sabe o quê? Que José salvou o Egito. E não só o Egito, mas o mundo todo. Porque a atitude de José, pelo poder de Deus, salvou a humanidade. Porque o maior império que existia naquela época era o Egito. E esse aí que subiu, que nasceu com arrogância, não conhecia a história. Não conhecia a história de José. E o que ele fez? Ele começou a ver que o número dos judeus estava, os hebreus, estava crescendo. Aí ele falou assim: peraí, se a gente não matar esse povo daqui um pouco, se a gente não parar, os judeus crescem demais, as suas mulheres são muito parideiras. Se a gente não acabar daqui um pouco, eles vão crescer demais. E se eles virarem contra nós? Olha que coisa interessante. Alguma vez você vê na Bíblia que era a intenção do povo hebreu se voltar contra os egípcios? Nenhum momento. Lembra da história do cavalo que está amarrado? Você coloca um grampinho aqui, você coloca o cavalo aqui. Se ele fizer assim, ó, ele estoura, mas ele se sente preso. O povo de Israel estava preso, assim como muitos de nós ficamos presos nos nossos pecados e delitos. E aí o que ele faz? Ele manda matar todas as crianças, todos os recém-nascidos. A história você já conhece. Então Joquebede coloca a criança num riozinho, dentro de um cesto. Miriam fica observando. E aí a filha do faraó acha, leva para casa, cria ele como filho, ensina todas as leis, todos os costumes.
Ele seria faraó? Não, porque tinha um regente. Mas ele seria um homem importante. Talvez seria um conselheiro, talvez seria um conselheiro. Sim ou não? Só que acontece o quê? Um dia ele está passeando e vê lá dois soldados egípcios batendo num senhor hebreu. Ele se revolta. A história conta que ele se revolta e faz o quê? Mata os dois soldados, enterra eles na areia, e com medo de ser morto, ele foge. E aí começa a história de Moisés com Deus. Quando ele foge, ele tem um encontro com Deus. Ele ouve uma voz dizendo: Moisés. Não é bem assim, mas nos filmes é assim, né? Moisés. Então ele ouve uma voz chamando ele. Então ele sobe até o Monte Sinai. Quando ele chega até lá em cima, no Monte Sinai, ele vê uma sarça, como se fosse um arbusto, sabe? Pegando fogo. Só que aquela sarça não queimava. Então ele ouve lá de dentro a voz: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Desci porque ouvi o clamor do meu povo, e vou levantar você, para quê? Para ser meu libertador. E a história parafraseando desse jeito. Só que é interessante que Moisés não falava direito. Lembra que eu usei o exemplo aqui do João e da Isabela ontem? Moisés não falava direito. Moisés tinha uma dificuldade de falar. Alguns historiadores dizem até que ele era gago. E olha, vou falar uma coisa para você, viu, João? Você lê ainda melhor do que eu. Porque eu ainda começava a suar, começava a tremer. Eu passava até mal quando falavam para eu falar em público. Passava até mal. Eu falava, desmaiar. Então, quando Deus, já conhecendo a sua limitação, porque Deus conhece a nossa limitação, então Deus, ele levanta quem? Arão. Deus fala com Moisés, e Moisés fala com Arão, para que Arão fale com o faraó. Eu falei isso aqui para os jovens hoje e falo para vocês também. A Bíblia diz que o cordão de 2 dobras é melhor, porque é difícil de estourar. Sempre ande com pessoas, em nome de Jesus, que têm a mesma visão que a sua. Pessoas que querem te ajudar, pessoas que querem te socorrer, pessoas que estão a fim de verdade, um ajudando o outro. E a história vocês conhecem. Ele tem um encontro com Deus, e aí ele vai lá e fala para Moisés, fala para o faraó: ó, liberta meu povo, para que meu povo vá adorar no deserto. E a história todos vocês já conhecem. E a Bíblia diz que não. Ele não deixou. E a palavra do Senhor nos diz que chegou o momento que, de tanto Deus insistir e de tanto Moisés e Arão falar, que ele liberou. Preste bem atenção. Então o povo, para fazer o quê? Adorar a Deus no deserto. E a história já vai caminhando já para a aplicação pessoal. Então lá vem o povo. Chegou o dia que as pragas foram derramadas sobre todo o Egito. Os primogênitos morreram. Tudo aquilo aconteceu para que o coração do faraó fosse um pouco mais mole. Mesmo assim era inflexível. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Lembra que eu falei para vocês? Isso aí não é que Deus endurecia o coração dele. Outra hora eu explico direitinho sobre isso. O coração dele já era duro. Arrogância, prepotência de ver a derrota. Então o que acontece? Então eles liberam. E assim que Faraó libera o povo, a história também vocês já conhecem. E aí o povo sai. O povo de Israel sai. O povo hebreu sai feliz, cantando: estamos livres. Daqui a pouco lá vem Faraó e seus cavalos. Agora eu acho interessante, talvez agora que a mensagem comece, porque chega um momento no deserto que chega o limite da areia para o mar. Acabou o lugar de fugir. Não tem mais para onde correr.
Não tem mais para onde se esconder. E agora? Chegou um momento que já não tinha mais o que fazer, porque acabou. Enquanto estava areia, eles estavam correndo, estavam fugindo, só que agora eles estão de frente ao Mar Vermelho. E agora o problema começa a ficar grande. Sabe por quê? Porque em frente ao Mar Vermelho, em frente ao mar, que a gente começa a ver quem é o crente verdadeiro, quem serve a Deus de verdade, quem só está de brincadeira. Que lado que você está? Quem nós somos de verdade? É na frente do mar, porque até enquanto tinha areia, estava todo mundo correndo, corre! Mas quando chegou diante da limitação, em um lugar que já não tinha mais para onde correr, aí começa a fazer o quê? Começa a acontecer o quê? Aí começa vocês saber quem é quem era quem de fato estava ali, só porque... Aí começa uma tal da murmuração. Enquanto estava todo mundo correndo, fugindo, pastor, estava todo mundo feliz. Só que na hora que chegou diante do mar, que é a hora de você falar assim: vou te ajudar, presbítero. O barco está aqui, mas a gente vai estar junto. Vamos caminhar junto, vamos segurar um a mão do outro. Vamos para cima. Vamos, a gente morre afogado, faz qualquer coisa, se lasca nesse mar, mas vamos. Não foi isso que aconteceu. Sabe por quê, David? Chegou na hora, do momento em que um precisava do outro, olharam para quem? Para o líder. Olharam para Moisés e falaram essas frases. Veja bem, versículo 12 diz assim: foi por falta de túmulo, Moisés, no Egito, que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito a você lá no Egito: nos deixe em paz. Seremos, olha que frase, preste bem atenção: seremos escravos dos egípcios antes de ser morto no deserto. Eles preferiam, aquele povo preferia ser escravo do que tentar uma vida nova. Eles preferiam ser escravo do que tentar coisas novas, coisas diferentes, me arriscar, tentar sair dessa escravidão. Ele está dizendo a Moisés: olha, eu preferiria morrer lá como escravo do que perder a minha vida no deserto, do que tentar aqui no deserto. Eu olho para vocês e falo para vocês, se vocês conseguem ver o tamanho da ingratidão. Mas isso, meus irmãos, é para a nossa vida. Porque tem gente que você vai conhecer, e eu tenho certeza que você conhece. É só você fazer um convite, irmã Isabel, para a pessoa ir para a igreja, você vai conhecer. É só você fazer um convite, irmãos: vamos para a igreja, vamos para o culto, você vai conhecer. Como? Você vai conhecer o pastor? Vai conhecer o que, pastor? Vai conhecer essas pessoas. Olha, me deixa em casa, porque eu prefiro ser escravo aqui no Egito do que tentar ser livre lá na tua igreja. Tem gente que vai dizer assim: eu prefiro morrer do jeito que eu estou, mas eu não quero liberdade, eu não quero ser diferente. Prefiro ficar no pecado que me limita a minha visão, que me escraviza, do que tentar. Eu fico vendo, eu sempre lutei contra, sempre fui uma pessoa que sempre lutei mesmo, mas eu sou contra o racismo de uma forma que vocês não têm noção. Eu já militei contra isso, já militei mesmo, militei, confrontei, briguei, porque eu acho que o racismo é um absurdo. Até porque os antigos, eles eram mais escuros. A culpa não é dos mais escuros, a culpa é a falta de melanina dos mais brancos. Mas até aí é difícil as pessoas entenderem, porque o povo lá, os povos lá dos nórdicos, eles tinham falta de sol. Por isso que a melanina do corpo deles não desenvolvia.
Porque aqueles que tinham sol em abundância, a melanina desenvolvia bastante. E por isso que o povo era mais escuro. Jesus, ele não era branco. E muito menos olhos azuis de barbinha loirinha. Não mesmo. Se fosse assim, meu Deus do céu, Isaías 53, nenhuma beleza tinha nele que nos chamasse a atenção. E eu lembro, eu sempre assisto filmes e tal acerca disso. Eu vejo, meus irmãos, que o Brasil ficou cento e quantos anos de escravidão? 1888 pela princesa Isabel, foi descoberta em 1500, né? Então 388 anos, é isso? 388 anos de escravidão? Se me falta a memória. E todas as vezes tinha sempre algum negro que tentava fazer o quê? Fugir para subir para onde? Para os quilombos. Certo? Muitos deles conseguiam, mas muitos deles também morriam comido pelos cachorros, devorado pelos animais, esfolado vivo pelos senhores de engenho. Mas eu admiro aqueles que tentavam sim fugir para subir para os quilombos, porque é 1000 vezes melhor morrer ali, ó, tentando, do que ficando escravo de alguém que está te oprimindo, de alguém que está te escravizando, te batendo. Depois vocês assistem lá, vai lá e você vai ver as antigas torturas que eram feitas pelos negros escravos. Era coisa de absurdo, era absurdos. Eu tenho um lá que era um chinelo com trava, com um prego na frente, que o escravo tinha que trabalhar todo dia assim, ó, porque se ele pisasse o prego furava o pé dele. Era absurdo. E o que eu quero trazer para vocês é entenderem que muitos daqueles homens, daquelas mulheres lutaram e morreram talvez no meio do caminho, mas tentaram. Eu trago isso para a minha vida e para a sua vida. A gente tem que lutar, mesmo que de repente não dê certo, apesar que tudo aquilo que a gente faz a favor de Jesus, no propósito, quando a gente inclina o nosso coração para fazer a vontade de Deus, Deus vai nos ajudar. Mas tem gente que prefere ficar dentro da escravidão. Sai dessa escravidão e vai, busque Jesus. Mas tem pessoas que preferem ficar o quê? Escrava. Quando eu vejo a história de Moisés, e como eu falei hoje, eu quero terminar 7h30. Quando eu vejo essa história de Moisés, eu vejo, meus irmãos, que de fato é triste entender que tem pessoas que preferem ser escravas do diabo do que vir aqui 1h30 sentar e ouvir Deus falar e ser transformado e ser modificado. Me deixa aqui, me deixa aqui. Por que você me tirou do Egito? Primeira lição que eu aprendo, eu quero compartilhar com vocês. Preste bem atenção aqui, ó. Primeira lição que eu aprendo com a história de Moisés, com a cruzada do Mar Vermelho. Primeira lição: antes da aprovação de Deus para a sua vida virá a aprovação. Antes da aprovação virá a provação. Antes de atravessar, de romper, de conquistar, virá os murmuradores. E não só os murmuradores, virão os opositores. Não só os opositores, mas virão os caluniadores. Antes de você vencer, não se preocupe, não fique assustado, não fique pressionado. Antes da sua vitória, antes de Deus te abençoar, antes de Deus te exaltar, antes de Deus te aprovar, sempre virá as provações. E sempre haverá pessoas que vão te perseguir por nada, só pelo fato de você ser quem você é. Só porque estão vendo Deus te abençoar, eles vão te perseguir. Sabe qual foi a maior prova de Moisés?
Você acha que a maior prova de Moisés foi o Mar Vermelho? Você acha? Vocês acham, meus irmãos? Você acha? Você acha que a maior prova de Moisés foi o Mar Vermelho? Foi por conta do Mar Vermelho que Moisés não entrou na Terra Prometida? Foi por causa do quê? Da murmuração. Chegou um momento de tanta murmuração que ele ouviu, tanta murmuração que ele ouviu, a Bíblia diz que Deus falou para ele assim: peça a rocha e ela te dará água. E ele bate na rocha e água, ele não aguentava mais. Tanta murmuração. Sim. E aí o que acontece? A maior prova de Moisés foi essa que o irmão falou. A maior prova de Moisés foi o que o pastor falou, foi liderar o povo. A maior prova dele foi 80 anos guiando o povo, 80 anos ajudando o povo, 80 anos perdendo sono com o povo, 80 anos sendo perseguido por povo, 80 anos ouvindo murmuração do povo, 80 anos, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés tinha 40 anos, e quando ele morre, quando ele sobe até o Monte Nebo, que ele morre lá com 120 anos, ele tinha 80 anos caminhando do lado de Deus, 80 anos caminhando com o povo. Agora quer que eu te diga uma coisa? O que ele recebeu em troca? Ei, Moisés, não tinha cova suficiente lá? Era murmuração em cima de murmuração. Mas você quer que eu diga uma coisa para você, igreja do Senhor? Nenhum, eu acabei de falar alguns, eu disse nenhum daqueles que murmuraram entraram na terra que mana leite e mel. Todos eles morreram no deserto. Só entrou Josué, Caleb e a sua família. Todos os murmuradores morreram. Todos esses que murmuraram contra Moisés morreram. Moisés, você não vai entrar. E a Bíblia diz que morreu Moisés com a idade de 120 anos lá no Monte Nebo. Mas aquele povo também não vai entrar. Eu tenho a plena convicção que quando o corpo de Moisés tomba aqui na terra, o seu espírito cai diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que no Monte da Transfiguração, lá estava Moisés, Elias e Jesus juntos. Mas o povo murmurador você não conhece, porque um homem que vive uma vida de murmuração, reclamação, reclamando, murmurando, não tem parte com Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Quer atravessar, quer ser vencedor? Posso dar um conselho para vocês? Sai do lado de gente que vive a vida murmurando pelo amor de Jesus Cristo. Meu Deus. Conhece gente assim? Conhece gente assim, gente? Conhece? Conhece gente assim? Presbítero, conhece? Conhece, pastor? É ruim, gente. Conhece uma gente que fica murmurando? É ruim, né? É horrível, irmão. Quer entrar na terra que mana leite e mel? Quer, em nome de Jesus, marchar para a vitória? Primeiro conselho, em nome de Jesus, para te aprovar, Deus vai ter que mandar, Deus vai te mandar para algumas provações. Mas não se engane que a maior provação de Moisés não foi, não, o Mar Vermelho, mas foi pastorear um povo murmurador. Mas não se preocupe também, porque Deus não é justo. Nenhum daqueles entraram, porque Deus não tem parte com murmurador. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, aprenda. Quer atravessar, quer conquistar a sua vitória, faça como Moisés. Não dê ouvido aos murmuradores, aos pessimistas. Apenas anda, apenas marche, e Deus te dará a vitória. Escute, marche. O cara está do lado, marcha. Eu não quero nem saber que pintou a zero de marcha. Vai embora, ó Ticoleia. Ticoleia é a prova concreta de quem não dá ouvidos aos murmuradores, porque nós estávamos murmurando hoje, não estávamos? E aí Ticoleia vai ficar só sentado? E Ticoleia só aqui, ó, sereno. E no final está aqui o Ticoleia com o prêmio assim. E lá fora estava assim, dançando.
A dança da vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Tem uma história, posso contar a história para você? História do sapo? Posso contar? História de um sapinho. Fizeram um muro gigante. E essa parte aqui estava sendo destruída de colher. E o povo tinha que passar para lá, porque aqui já não tinha comida, os sapinhos não podiam mais comer, estavam morrendo de fome, David. Todo mundo tinha que pular. E alguns sapos pularam. E ficou, acho que só uns 5 sapos aqui. E eles ficaram entre eles ali, os sapinhos desse lado do muro, que não tinha mais comida. Eu vou morrer de fome, eu vou morrer de fome, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E o povo do lado de lá, pula, pula, pula. E os sapinhos estavam ali do lado de cá. Né? Não, é muito grande, então. E daqui um pouco me sai do nada um sapinho. E ele vem, pula, pula. Quando ele cai do lado de lá, o povo que está aqui ficou olhando. Meu Deus, é possível, né? E do outro lado de lá, na cidade que estava tudo bem, os repórteres, que tinha sapo repórter também, fecharam ele e foram perguntar, os pais desses repórteres estavam do outro lado, foram perguntar para o sapo: como você conseguiu pular se ninguém estava conseguindo lá? Sabe o que o sapo fez? Ele disse, sabe o quê? Aí alguém disse: ei, esse sapo ele é surdo, ele não escuta. Ele é mudo e surdo, ele não escuta. Deu para entender? Ele só conseguiu atravessar porque ele não estava ouvindo a murmuração. Não vamos conseguir. Ixi, ele não estava nem ouvindo. Você só vai chegar lá quando você abrir mão de andar com gente que murmura. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não. Sai, pelo amor de Deus. Segunda lição que eu aprendo em nome de Jesus. Primeira lição foi qual? Antes da aprovação de Deus virá a aprovação. Então, não murmure. Apenas em nome de Jesus, viva. Que Deus só prova quem Ele quer aprovar. Segundo, agora é forte. Vai chegar a hora, meu irmão. E se prepare para essa hora. Deus não vai ouvir lamento, mas não. Pastor, o que é isso? Sim. Vai chegar um momento, meus irmãos, e esse momento já está próximo, que Deus já não vai ouvir mais lamento, não. Sabe o que Deus vai ouvir? A fé. Deus vai sentir o cheiro da tua fé, e aí sim Ele vai te abençoar. Olha o que a Bíblia diz em capítulo 4, 14, versículo 15 de Gênesis. Ele diz o quê? O povo está tudo, Deus não vai morrer, Deus não vai morrer. E Moisés também, Senhor, o que Deus fala para ele? O que Deus fala para ele? Está me chamando por quê? Está me chamando mulher? Está gritando aí por quê? Está murmurando por quê? Está clamando aí por quê? O que Deus fala para Moisés? Apenas siga. Agora você imagina você imagina Moisés ouvindo tudo isso de Deus, olhando para Deus, conversando com o Senhor e vendo o mar na frente, vendo o povo vindo. Quando ele ouve a palavra de Deus, falando assim: você está clamando a mim por quê? Pega o seu cajado, bata na água e passa. Olha que interessante, prega isso para a sua vida em nome de Jesus. Está chamando, está implorando, está murmurando, está chamando, está implorando a Deus, por quê? Pegue a sua vara, ou seja, pegue a sua fé, pegue aquilo que você crê, em nome de Jesus, pegue a sua confiança em Deus, a fé que você tem em Deus, e marche, vai em frente. Aponte a sua fé para a sua doença, aponte a sua fé para a doença da sua
família, aponte a sua fé para a sua depressão, aponte a sua fé para as dores, aponte a sua fé para a ansiedade, aponte a fé para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida financeira. Vai, siga, porque a Bíblia diz que Ele daria poderes maiores para nós. Então por que a gente está parado aqui? Meu Deus, e agora? Não, só aponte a sua fé, o seu cajado em direção ao problema. Só creia. A gente fica aí, meu Deus, e agora? E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele disse o quê? Ué, está clamando por quê? Eu quero ver o que é a fé. Porque, ai, meu Deus, clama, Deus, clama. Não, Deus, tá bom, eu ouvi tudo isso, eu sei, mas e agora? Agora vá, aponta a sua vara, o seu cajado, a sua fé para o mar que está na sua frente. Pronto. E o que Moisés fez? Puf. Glória a Deus, aleluia. O mar abriu. Pronto. Quando você estiver diante do problema, faça isso. É que a gente gosta muito daquela questão da autopiedade. Lembra que eu falei para vocês? Ai, Deus, olha para mim. Deus, olha aqui como eu estou mal. Deus, olha aqui. Deus não olha para a sua autopiedade. Deus não olha para isso. Deus olha para a sua fé. Está vendo o mar na sua frente? Estou. Então o que você faz agora? Agora eu vou para cima. Vou pegar o meu cajado, vou pegar minha fé, vou bater, vou abrir, vou em frente. Sabe por que vocês estão aqui até hoje? Eu não falo na igreja não, vivos até hoje. Sabe por quê? Sabe por quê não? Porque vocês acreditaram, irmãos. Vocês creram até hoje. Sabe por que vocês estão de pé e estão vivos até hoje? Porque vocês resistiram tentações, lutas. Vocês passaram por dificuldades, passaram por doenças. Teve uma menina que ficou internada nessa semana aí, meu Deus. Gente, quando eu peguei no braço dela, gente, caiu o braço da mulher. O que fizeram comigo? A outra também está no mesmo tempo. Mas olha que interessante. Estava aqui, não estava aqui? Passou já. Passou. E hoje está contando um testemunho. Me furaram, pastor. Sem misericórdia. E a gente está aqui hoje porque nós contamos testemunho, porque nós vencemos. Nós conseguimos vencer coisas grandes. Sabe por quê? Porque Deus não ficou nessa ideia de minha lamentação, não. A nossa fé moveu a mão de Deus. Então, a segunda lição que eu aprendo em nome de Jesus: Deus não vai ouvir nosso lamento, nossa choradeira. Deus vai ouvir a nossa fé. Tem fé? Então bate o cajado na água e ele vai se abrir. E para terminar, em nome de Jesus, olha que interessante que a gente aprende aqui. Moisés chegou de frente para o mar, não foi, André? Não? Moisés chegou de frente para o mar, não foi? E agora? E agora? E o povo está com ele, não é? Olha, preste bem atenção. Essa lição é para a gente guardar na parede do nosso coração. Quando não tiver mais saída, como foi nos tempos de Moisés, quando não tiver mais esperança em nada e nem ninguém na terra, quando todas as portas estiverem fechadas, quando você estiver encurralado, essa é a hora de sorrir. É verdade, essa é a hora de se alegrar. Essa é a hora de pular, essa é a hora de comemorar. Sabe por quê? Porque é nessa hora que Deus entra para fazer milagre na tua vida. Sabe por quê? Porque quando nós temos alguém que pode nos ajudar aqui, a gente ainda corre para eles. Quando não existe mais esperança, mas tem um jeitinho brasileiro, minha mãe pode me ajudar. Ai, mas não tem, como que eu faço? Mas sempre vai ter uma portinha aberta ali. Mas o que acontece? Não sei. Quando não tiver mais,
chance, quando não tiver mais perspectiva, quando não tiver mais esperança no mundo, esperança em pai, esperança em mãe, esperança em filhos, esperança em pastor, esperança em bispo, esperança em padre, esperança no vizinho, quando não houver mais esperança em ninguém, aí Deus entra com provisão. Olha para a história e você vai ver. Quando Moisés e o povo olhou, falou: agora não vai. Aí Deus fala: não tem mais jeito? Não. Não tem mais chance? Não. Vai morrer todo mundo na visão de vocês? Vai. Então agora sim. Está clamando por quê? Agora pega aí a vara, a fé, o cajado, abre. Porque Deus é o Deus que abre portas aonde não existe. Deus cria perspectiva aonde não tinha. Deus dá esperança onde existia só desventura, para mostrar que Ele é Deus na sua vida, para a gente não ficar dependendo de homem, dependendo de ninguém, porque quando a gente depende de alguém para viver, para ter fé, para caminhar, nós ficamos como os escravos lá no Egito, e lá nós vamos morrer. Então, em nome de Jesus, não tenha medo. Fica firme em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Agora tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero ler o versículo 14 e versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz no versículo 12. Já não tinha dito, Moisés: deixa-nos viver aqui, deixa-nos morrer, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de morrer no deserto. Aí o versículo 13 diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor te trará hoje. Porque essa é a palavra que eu quero que vocês peguem. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. A Bíblia diz no versículo 14: o Senhor irá lutar por vocês, então somente acalme. A Bíblia está dizendo aqui uma coisa que eu acho interessante. Não tenha medo, não temas, porque esses egípcios que você vê hoje, diz a palavra do Senhor, vocês nunca mais o verão. Eu lutarei contra eles ao seu favor, diz o Senhor. Talvez você esteja com problemas e dificuldades, com tristezas e angústias, que você deve estar dizendo assim: isso não morre, isso não acaba, isso não termina nunca. Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite, nesse texto. Qual é o seu medo? Qual que é o seu pavor? Qual que é o seu obstáculo? O que impede você de ser melhor? Olhe em nome de Jesus por essa palavra. E ouça que a partir de hoje você cruzará o mar da sua luta. Você será mais que vencedor. Você será uma bênção na terra dos viventes. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, vocês não verão mais os egípcios que estavam querendo te matar. Qual era o problema que estava querendo acabar com você? Deus está te dizendo hoje: aqueles egípcios que queriam te matar, apenas creia, você nunca mais os verão. Qual que é o problema que estava querendo te derrubar? O que estava querendo te matar? O desânimo, o abatimento, a tristeza, a angústia, o medo, a
falta de dinheiro, a porta fechada. Não se preocupe, porque a palavra do Senhor nos diz hoje: todos os egípcios que queriam te matar, Deus diz: você não verá mais eles, porque Deus pelejará ao seu favor. Aprenda. Se você quer em nome de Jesus ser uma bênção, primeiro, antes da aprovação, sempre verá uma aprovação. Antes de atravessar o mar, romper, virá os murmuradores, se afasta deles. Confia no pastor, vai por mim. Eu sei o que eu estou falando. Porque eu não falo por mim, mas falo pelo Espírito. Sai do lado de murmurador, ele vai te contaminar. Vai te contaminar. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você será um murmurador como ele. E a Bíblia diz que os murmuradores não... Segundo, troque as murmurações e lamentações por fé. É a fé que move a mão de Deus ao seu favor. E terceiro, sabe aquilo que você estava com medo, assustado? Deus está te dizendo: nunca mais você verá eles te perseguirem. Os egípcios que perseguiam o povo simbolizavam os problemas, o medo, o terror, o pavor. E Deus te diz nessa noite: eles nunca mais vão te perseguir. Só basta você crer. Só basta você acreditar. Qual que era o problema que te perseguia? Qual era o problema que te caçava? Aquilo que tinha medo. Pastor, eu estou com medo da minha doença. Eu estou com medo de falta de emprego. Eu estou com medo de... Eu estou com medo de sei lá, não sei, velho. Eu sei dos meus. A partir de hoje eles não vão mais te perseguir. Apenas creia, porque quem peleja e luta por você é o Senhor Deus. Você crê nessa palavra? Você vai embora daqui hoje com esta palavra. E não deixe que nada e nem ninguém roube essa palavra. Eu te dou um conselho. E o primeiro conselho é: sai do lado de murmurador. E Deus vai te honrar e te abençoar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor Deus, a tua palavra foi entregue, Senhor. A tua palavra foi dita, foi entregue, foi ministrada.